Ricardo, me gerou uma curiosidade. Uma ordem iniciática, você disse, né, que a ordem que você faz parte, ela existe, né, enquanto ordem desde o século IV a.C. Sim. Portanto, ela vem incorporando conhecimento, né, passou por vários países, né, do nosso planeta, foi acumulando conhecimento e assim um compêndio de conhecimento, informação, tradição, rito e aí vai. Obviamente que vocês têm então ligação com toda a ideia de ciências ocultas. Com certeza, Marcelo. Como que você podia explicar isso para o pessoal que está assistindo? Sim, somos praticantes, vamos colocar assim de uma maneira da alta magia, né? Ou seja, todos os rituais que são feitos, nada é para questão negativa, mal, ou seja, né? E o que você falou, você traduz muito o espírito da ordem, essa coisa de ser uma ordem muito antiga. Então, que nem eu falei, já fomos muitos, já fomos dezenas, já fomos e já passamos por vários lugares do planeta, né? Uma ordem ecumênica, que entende Deus em todas as coisas e que agregou todos esses conhecimentos por onde passou. Para hoje nós teremos essa doutrina, né? É um ambiente de muito estudo também, de diversos livros, de diversos escritores, onde a gente consegue ali ter uma leitura muitas vezes diferenciada do que está na obra ali, né? Muitas vezes porque essa coisa da magia, da alta magia, ela às vezes ela está escondida em palavras, mas eu já ouvi muito tempo atrás, né? Nem todos estão para a magia, está para todos, mas nem todos estão para a magia, né? Então muitas vezes você consegue ali, lendo um livro, você consegue às vezes despertar uma memória ancestral de coisas que você já viveu e vira ter um conhecimento muito mais amplo do que apenas aquelas palavras que estão ali, né? Então essa busca das ciências ocultas, do hermetismo, enfim, da astronomia, essas coisas, esses conhecimentos eles vão se canalizando na nossa ordem, que é dividida em graus, e você vai acessando informações necessárias a esses graus conforme a sua compreensão do momento e do seu preparo para certos temas, né? Então essa questão das ciências ocultas nos leva a isso, né? Tá. E como uma ordem iniciática, obviamente que vocês se entendem como uma comunidade, uma família ali espiritual, e vocês estão em vários segmentos da sociedade. Vários segmentos, né? Vários segmentos, e acho que uma coisa que é muito interessante falar aqui, ainda mais nos tempos de hoje, assim, é que a nossa ordem ela sempre foi paritária em relação às mulheres. Então, o mesmo grau que o homem chega, a mulher também chega. As mesmas responsabilidades que um homem tem, a mulher também tem. Não existe diferença nenhuma, né? Obviamente com afinidade de energias que o feminino tem diferente do masculino, mas isso é natural. Mas em relação a acesso dentro da ordem, não existe diferença. Não existe diferença. As mulheres sempre caminharam desde o início da nossa ordem, nunca teve uma coisa assim, uma quebra. Pelo contrário, né? É uma questão muito importante, né? As casas femininas são muito importantes para a estrutura como um todo, né? Acho que isso é muito importante falar, assim, porque quando a gente fala de ordem, existe uma coisa no imaginário, assim, né, das pessoas, que é uma coisa de homens lá, que se fecham e enfim, né? Não, somos homens e mulheres, né? Que legal. Somos homens e mulheres. Ou seja, desde sempre já tinha uma visão paritária, de respeito à mulher, a mulher no mesmo patamar que o homem, sempre. Dentro da estrutura, né? Não só na parte da doutrina, mas na questão espiritual, como também na intelectual e na prática. Exatamente. Né? Exatamente. Que legal. Agora, eu estava pensando e refletindo, você foi iniciado nessa ordem com 18 anos. 18 anos. E você está com 35. É. Então você tem uma caminhada longa. Sim.
A polícia militar, você entra também logo que você completa a maioridade. Eu entrei com 21 para 22 anos na polícia. Então, quando você entra na polícia militar, você já era iniciado dessa ordem. Já era iniciado. Aí eu quero te fazer uma pergunta. O quanto essa iniciação que você teve aos 18 anos, e ali já dentro de uma proposta de vida, de causa, de espiritualidade, de bandeira, aí você entra numa instituição, que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é uma instituição muito antiga, né, que vem lá dos idos da década do século XIX, né? 1831. 1831, e ela também muito antiga, e já com as suas doutrinas, né? Sim, sim. Houve choque, houve impacto, você conseguiu fazer uma leitura adequada daquela instituição, já tendo esse preparo anterior que você teve, porque dentro da ordem já deve ter pessoas também ligadas à polícia. Sim. É muito legal você perguntar isso, porque aí eu vou linkar com uma coisa que você falou antes, né? Que temos iniciados espalhados, a gente tudo quanto é tipo de profissão, enfim, pessoas que estão espalhadas por aí, que às vezes passam desapercebidas. E as conversas lá, por exemplo, depois os rituais lá, então você acaba tendo você tem um crescimento espiritual muito grande, mas você também tem um crescimento mental ali, de conversar, de aprender a dialogar, de enxergar o mundo por outros prismas, né? Então, eu acho que essa questão do ser iniciado não é só questão espiritual, pronto e acabou, não. Ela passa também por esse aprimoramento mental, físico. E isso me ajudou muito. Sim, já tínhamos policiais lá também, que conversávamos muito, enfim. Mas pessoas assim também que sempre enxergaram a sociedade de uma maneira não tão 8 ou 80, sabe? Por mais que muitas vezes o militarismo leva a isso, eu acho que o ser iniciado me ajudou a ser um pouco mais leve, isso pra mim. Em que pese que eu sempre gostei dessa questão que eu falei pra você, da questão espiritual, mas ligada à proteção também, então essa questão marcial assim me ajudou muito também, né? A vibrar bastante, já era jovem, né? Aquela coisa de vibrar, assim, gostar muito da profissão. Mas sempre me ajudou a ter uma leitura legal, assim, da sociedade. Então tem professor, tem o cara lá que é jornalista, tem o outro que é designer, tem o cara que mexe com o computador, sabe? Então você vai entrando, você não fica só num nicho, né? Então me ajudou a sempre ter uma visão da sociedade um pouco mais ampla, assim. Olhares diferentes. Olhares diferentes. Não adianta eu pensar só de uma maneira, só que é certo, né? Acho que para qualquer profissão, tal, você se fechar numa bolha, né? Putz, eu mexo com TI, a minha vida é isso, pronto, acabou e, já era. Vou pensar igual os meus pares aqui. Não. A gente tem nossa vida particular, né? Então acho que a ordem, ela sempre me preparou, né? Me preparou para ter conversas com pessoas, assim, né? De mais idade, até dentro da própria instituição, com uma posição maior do que a minha, de ter uma coisa assim, de me preparar para conversar com essas pessoas também de uma maneira mais natural, né? Porque dentro de qualquer instituição militar sempre existe um superior, né? Sempre tem. Sempre vai ter, não importa onde você chegue, né? O comandante-geral tem o secretário de Segurança Pública. E o secretário de Segurança Pública tem o governador. Assim, sabe? Não, e até assim, dentro de uma visão teórica, política, o governador tem o povo. Exatamente, né? Ele responde a alguém, né? Então não é assim, alguém responde sempre a alguém. Exatamente. E ainda nesse mesmo embalo de pergunta anterior, eu te falo a mesma questão. Você lidera pessoas, você lidera um grupo de homens, deve ter mulher também no seu grupo, claro, sim, sim. Pelotão, né? Pelotão, sim. No seu pelotão você comanda homens e mulheres. Sim. E aí, ainda puxando o gancho da espiritualidade e de ser iniciado numa ordem, né? Isso também te ajudou a ser um líder mais... Como que eu posso dizer? Não é um líder honesto, mas um líder justo. Como que você encara isso? Eu acho que, tem vezes a gente não consegue agradar todos, porque... Ainda mais sendo uma estrutura que você responde a um sistema. Sim, a gente não pode negar isso. Sim, sem dúvida. Existem ordens que
Você tem que cumprir, pronto, acabou, né? Mas sim, Marcelo, às vezes, cara, você vai falar pro cara que ele vai ter que... É uma ordem, ele tem que ir trabalhar à noite. Que às vezes não é o horário que ele quer. Ele pode descobrir quando ele vê a escala de serviço, ou você pode ligar pra ele. Você pode chegar e falar, meu, infelizmente vai ter que ser você. É uma maneira mais humana, cara. Sabe? Pensando um pouco mais nos... Tem um ser humano ali, cara. Que é Tem um pai, ser humano que é ali, mãe, que é pai, né? que é mãe, e também tem os compromissos dele, meu. Às vezes ele marcou de ver série com a esposa lá, meu. Sabe? De ver um Netflix. Uma sei lá. data importante. Uma data importante. Tem vezes que não tem jeito. Eu tô sendo bem raso, assim, talvez, Sim. na minha explicação, Marcelo, mas tem quando você abate o olho no cara e o cara não tá bem. Oi, aí, meu, você tá bem e tal? Ou chega aí, vamos trocar uma ideia. Até porque é muito sensível o trabalho, né? Porra, O cara às vezes não tá bem, ele pode chegar lá e cometer um erro que vai Sim. comprometer o resto da vida dele. Exatamente, cara. Atentar contra a própria vida. Então, acho que isso eu não sei se a gente pode falar um pouco. É melhor, mas assim, bem mas delicado complicado, isso, né, cara? É Como que essa saúde mental hoje... Eu acho que esse acúmulo, sabe, Marcelo? Eu não acho que é só o fator preponderante, cara. A sociedade que a gente vive, essa coisa do... É muita pressão. Do ter, né? Tem que ter. Não pode errar, não pode errar, não pode errar. E lidar com frustrações, né, cara? Quer não, a minha ferramenta de trabalho é uma arma de fogo, cara. O professor é o giz lá, meu. Sei lá, cada um tem sua ferramenta. É uma ferramenta que você... não adianta ficar filosofando aqui. Ela foi feita pra machucar, cara. A pessoa acaba se machucando, né, meu, no momento ali de fragilidade, né, meu. A gente tem que estar atento a isso daí pra caramba, meu. E essas profissões, eu acho que saúde, segurança pública, educação e algumas outras, nós somos vigiados. E não é um vigiado positivo o tempo todo, para que eu melhore, para eu aprimorar. Às vezes é um vigiar que tem uma intenção que não é legal, né? E a gente na educação, nós da educação, nós sofremos isso diariamente também. Claro que com proporções muito diferentes, né? A consequência de um erro meu talvez não vai refletir na minha vida inteira. A tua profissão não. Um erro pode ser prisão, pode ser algo pior. Né? Então eu acho que né, Marcelo? É muito complexo. É muito complexo. Você vira vidraça, cara. Porque às vezes o pessoal tá olhando só você dá uma titubeada, assim. O pessoal tá só esperando, né, meu? É ruim isso daí, é ruim sim, é assim. Não é legal, né? Isso tira até um pouco, eu acho que o foco do próprio trabalho, né? Tira porque é um ser humano que tá ali, cara. Não é máquina. Não é máquina. Ponto, não é máquina. E mexe. Mas acho que essas experiências, os bate-papos, acho que isso daí que dá uma... Essa sensação de que acertou, ótimo, errou... Não, já era. Então isso não é bom viver dessa forma. Não é.